A recristalização do sal consiste na formação de cristais a partir de uma solução em que minerais se agrupam ordenadamente após a evaporação de um solvente. De forma mais simples, a recristalização é basicamente minerais que estavam dissolvidos em um líquido que se juntam de maneira organizada e formam cristais, depois que esse líquido evapora. Nós podemos observar isso em situações comuns, como nas salinas, onde a formação de cristais de sal quando a água do mar evapora, permitindo assim a obtenção do sal de cozinha. Apesar da importância, a formação de cristais de sal pode trazer alguns problemas, tanto na saúde quanto na indústria. Por exemplo, esses cristais podem se acumular em locais indesejados, como em tubulações ou até mesmo formar pedra nos rins. Pesquisas recentes mostram que campos magnéticos podem influenciar em como esses cristais se formam em soluções salinas, como a de cloreto de sódio. Foi pensando nisso que surgiu a nossa hipótese, de que o campo magnético pode interferir na recristalização, fazendo com que se formem menos cristais nas soluções que foram expostas ao ímã, em comparação com as que não passaram por esse campo magnético. Para esse experimento, nós preparamos uma solução salina saturada, que nada mais é do que uma mistura onde a quantidade máxima de sal foi dissolvida em água. Colocamos 190 ml de água destilada em um becker e fomos adicionando NaCl aos poucos, enquanto mexíamos até o sal parar de se dissolver. Isso indicava que a solução estava saturada. Depois, deixamos descansar para o excesso de sal se acumular no fundo. Distribuímos essa solução em 26 placas de Petri, usando uma micropipeta automática para colocar 5 ml em cada placa, tomando cuidado para não pegar o sal que ficou no fundo. Nós dividimos as placas em 3 grupos. No primeiro, colocamos ímãs de neodímio embaixo das placas com o polo norte voltado para a solução. No segundo, colocamos os mesmos ímãs de neodímio embaixo das placas, mas dessa vez com o polo sul voltado para a solução. Já no terceiro grupo, as placas ficaram sem ímãs, funcionando como controle. Após a formação dos cristais nas placas, conseguimos observar diferenças entre os 3 grupos de placas que estudamos. O grupo A corresponde às placas sem ímã, o grupo B inclui as placas com ímã, com o polo sul voltado para a solução. Já o grupo C é composto pelas placas com ímã também, mas com o polo norte voltado para a solução. Nesse grupo C, observamos que houve a formação de uma região não cristalizada próxima ao ímã, enquanto nos grupos A e B, os resultados obtidos foram bem parecidos em ambos os grupos. Os cristais se formaram uniformemente na superfície das placas, não ocorrendo a formação da região notada no grupo C. Para confirmar nossa observação inicial, usamos a ferramenta ImageJ para construir histogramas, que é um tipo de gráfico usado para representar a distribuição de dados em intervalos, para analisar imagens tratadas com gradiente de cinza. Com os dados das 26 placas, construímos um gráfico de dispersão, em que usamos pontos monocromáticos para distinguir os grupos de placas. No gráfico, um azul mais escuro indica a proximidade ao grupo A, enquanto o azul mais claro indica a proximidade ao grupo C e o meio termo indica a proximidade ao grupo B. O eixo horizontal mostra a intensidade de cinza. Quanto mais próximo do zero, mais escuro é o pixel, e quanto mais distante, mais claro é o pixel. E o eixo vertical mostra a frequência dessa tonalidade de pixel. Dessa forma, observamos que o grupo C tem uma maior quantidade de pixels com intensidade de cinza entre 0 e 50, indicando uma área maior com menor formação de cristais, já que esse intervalo de intensidade representa um cinza mais próximo ao preto, o que mostra a região que não há cristais na placa. Já no domínio de cerca de 70 a 130, que representa uma tonalidade mais clara e próxima ao branco, ou seja, que representa os cristais, que são de tonalidade próxima ao branco, não vimos diferenças significativas entre os grupos. Portanto, isso confirma que o sal permanece na placa, e o que muda é apenas a sua disposição na superfície da placa de Petri, evidenciando, assim, a influência do campo magnético na recristalização do cloreto de sódio. Dessa forma, a nossa hipótese foi confirmada. O campo magnético afeta a recristalização do NaCl. No entanto, essa influência é mais significativa com o polo norte do ímã voltado para a solução, como conseguimos observar com as fotos e com o gráfico de dispersão apresentados nesse vídeo.